Olá, meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu gostaria de bater um papo com vocês para compartilhar de uma experiência que eu tive nesse ano de 2024. Hoje eu estou gravando, é dia 30 de dezembro de 2024 e lá no início do ano eu tinha feito alguns desafios, né? Eu me propus a cumprir com alguns desafios, todos eles para crescimento, seja espiritual, seja crescimento para minha carreira pessoal, para mudança comportamental, para saúde. Então, um desses desafios eu quero compartilhar com vocês aqui, que foi ler um livro por mês. A ideia seria ler 12 livros no ano, né? Não consegui ler os 12 livros por questões da vida cotidiana. Eu me mudei esse ano, então alguns livros, uma leitura um pouco mais densa, e aí eu precisei de um pouquinho mais de tempo. Então, na verdade, eu li 10 livros, mas isso para mim foi uma grande conquista. Eu gosto de ler, né? Sempre gostei de ler, e para mim foi realmente desafiador conseguir ler um livro, né, por mês, mas ao mesmo tempo foi muito enriquecedora essa experiência. E eu estimulo vocês, incentivo a vocês também a praticarem isso, né? Não necessariamente precisa ser um livro por mês, mas vocês criarem esse hábito de leitura, porque certamente ele traz crescimentos e mudança de mindset, né? Traz, de certa forma, uma expansão, né, da nossa consciência, mudança de hábitos, e para mim foi muito inspirador, né, esse desafio, né? Eu já tinha visto algumas pessoas falando desse tipo de desafio, me inspiraram e eu coloquei em prática, e para mim também foi muito bom, e eu espero também poder aqui estar inspirando vocês a fazer o mesmo. Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês um pouquinho de que leituras foram essas, tá? Eu vou usar aqui a minha colinha, então eu tenho aqui o meu caderno, né, onde eu faço várias anotações, inclusive esses desafios, né, aos quais eu me propus. É importante dizer, pessoal, que tudo que vocês precisam, né, em termos de vida espiritual, de crescimento espiritual, a nossa base, né, nós cristãos, nós usamos a Bíblia Sagrada, tá? Então, nunca substituam, né, a leitura da Bíblia por algum livro, né, seja ele qual for. E nem aceitem, né, se você congrega numa igreja, se você vai em alguma religião onde as pessoas estimulam você a fazer uma determinada leitura só daquele tipo de livro, ou só daquele tipo de pensamento, aquela vertente, aquela corrente. Tome como base realmente a Bíblia Sagrada, ela é a nossa grande fonte, mas sim, é ótimo você ler outros livros, ter outras leituras, porque vai complementar todo o teu conhecimento, vai ajudar a você crescer também, espiritualmente, tá? Os livros que eu li não foram todos nessa linha, né, mais para crescimento espiritual. Alguns foram, mas de forma geral foi para crescimento profissional, como eu falei para vocês, de mudança de comportamento, mudança de hábito, e todos eles contribuíram de alguma forma para o meu crescimento esse ano, tá? Então, o primeiro deles, né, o livro de janeiro, foi Quem Pensa Enriquece, né? Acho que a maioria de vocês conhece Quem Pensa Enriquece. É um clássico, é do Napoleão Hill, né? Então ele traz ali 13 conselhos, vamos dizer assim, 13 passos para você ter o seu desenvolvimento, né, o crescimento ali financeiro, né? Acho que a grande proposta do Napoleão Hill nesse livro é realmente mudar a mentalidade, né? Ele vai trazer, sim, questões muito práticas, onde você pode aplicar aí no seu dia a dia, né, para você poder prosperar, para você crescer, né? Tem questões muito voltadas para o autoconhecimento também, para a autoconfiança, e ele traz muito isso, mudança de mindset, né? Muitos de nós trazemos alguns vieses inconscientes, né, da nossa infância, da forma como fomos educados, da forma como nós aprendemos a lidar com o dinheiro, né? Eu sou de uma geração onde nós não falávamos tanto, né? Hoje, como eu falo com meu filho, né? Meu filho tem 12 anos, a gente já fala hoje desde cedo para ele a respeito de investimento, né? Como precisa lidar com o dinheiro, né? A importância que isso tem na nossa vida, né? Você cuidar e ter uma vida financeira saudável. Mas antes, né, nós não falávamos tanto sobre isso. Então, eu acho que a grande dica, né, desse livro
é realmente essa mudança na forma como você vê, como você lida, né, e como você precisa primeiro se tornar, né, próspero para depois você de fato ter o dinheiro, né? Isso é uma consequência das mudanças que acontecem lá na sua mentalidade, né? Se você tem algum viés, algum bloqueio, né, com dinheiro, isso acaba não deixando a sua vida financeira prosperar por conta desses bloqueios, tá? O segundo livro foi O Poder do Pensamento Inovador, né? Foi o livro que eu li no mês de fevereiro. Ele é do Jim Wheeler. Esse foi um livro bastante bacana, assim, era um livro que eu já tinha, que estava lá na gaveta, que eu ainda não tinha lido, mas foi muito interessante porque ele traz de forma muito prática alguns exercícios para você explorar o pensamento inovador. Então, para nós, como profissionais, é super importante, né, a gente ter essa mente aberta, né, independente do nosso perfil comportamental, às vezes um pouco mais analítico, independente disso, né, às vezes você não é uma pessoa tão criativa assim como eu, e eu senti essa necessidade de desenvolver esse lado mais criativo, de inovação, de pensar fora da caixa, de pensar em formas de trazer soluções diferentes, que saem um pouco do tradicional, né, daquela coisa muito padronizada. Então, esse foi uma leitura muito bacana que eu gostei bastante, que trouxe vários insights assim, que eu comecei a aplicar para o meu trabalho, até para a vida mesmo. Você pode aplicar isso também na sua vida cotidiana, fora, né, do ambiente corporativo, fora do trabalho. Se você tem o seu negócio próprio, você consegue aplicar. Se você é CLT, você consegue aplicar na sua casa, sua família, enfim. A inovação é algo que a gente precisa ter a mente inovadora, né? E isso foi bastante interessante, essa visão que o Jim traz a respeito do pensamento inovador. O mês de março eu li A Quarta Dimensão, que é do pastor David Yong-Soo. Esse livro é um livro que eu já tinha lido, na verdade acho que eu já li umas 3 vezes. É um livro que eu escrevo nele muito, assim, é um livro que eu amo, né? O pastor David Yong-Soo, ele foi o pastor da maior igreja da Ásia, na Coreia do Norte, né? Ele faleceu em 2021 e o testemunho dele é um testemunho muito abençoador, é um testemunho de fé que renova a nossa fé. Quando a gente lê, quando a gente vê ali, né, a conversão dele e como é que foi todo o desenvolvimento dele, a caminhada de fé dele, até ele chegar aos púlpitos, né, para pregar o evangelho, a forma como ele começou e a forma como a igreja dele cresceu e desenvolveu através da fé, através da ação do Espírito Santo. Então, esse livro é um livro que é muito abençoador, né? Cada vez que eu leio, eu vejo alguma coisa diferente, Deus revela ali alguma coisa nova e eu aplico para a minha vida espiritual. Então, vale muito a pena a leitura, independente se você é crente, se não é, se você vai na igreja, se não vai, a sua religião. É um livro que vale muito a pena porque ele nos ensina o poder da fé. Né? A fé é algo que ela é transformadora, né? Jesus já falou, né? Se tiver de fé como um grão de mostarda, né? Que é aquele grão bem pequenininho, direis a este monte, passe daqui e ele passará e nada será impossível para vocês. Isso foi o que Jesus nos ensinou, né? Então, para a gente ver o poder da fé, né? Você viver, né? Mais do que você ter fé, né? Muitas pessoas falam, mas eu tenho fé em Deus. É mais do que isso, é você realmente viver pela fé. É de fato você crer no poder sobrenatural da fé, naquilo que a fé pode te proporcionar, nos milagres, nas mudanças, no extraordinário, naquilo que vai para além do nosso campo físico, né? Então ele vai falar muito disso, né? Então por isso o nome do livro A Quarta Dimensão, né? Porque sai da esfera física, vai para um outro nível e vale muito a leitura, eu recomendo a vocês. É um livro apaixonante, a leitura é maravilhosa e vai revelar para vocês coisas espirituais muito grandiosas, né? Que vai trazer crescimento para vocês. O livro de abril foi um livro que eu precisei de 2 meses para ler, embora eu já tivesse lido esse livro e já vi inclusive o filme desse livro, que é do George Orwell. Também é um clássico, 1984. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, desse livro. É um livro que é muito interessante, gente, porque eu fico imaginando, né, George Orwell escreveu esse livro lá em 1950, alguma coisa, na década de 50,
E ele, na verdade, o livro não foi escrito em 1984, né? Ele escreveu como se ele estivesse vendo o futuro, né? Que seria em 1984. E ele fala coisas que a gente consegue enxergar muito claramente nos dias de hoje, né? Então ele vai falar ali de uma série de questões, né? Do sistema, como tenta manipular as massas, os pensamentos das pessoas, né, a forma como a sociedade ela vem se constituindo, né, e vai falar dessa questão, né, do pensamento crítico que falta, né, de uma forma geral nas nossas sociedades, né, como a forma de falar, a linguagem, ela vai influenciar, né, naquele meio, né, as pessoas. Então é um livro que é uma leitura um pouco densa, mas que é um livro que é muito bom, né? O filme era em preto e branco. Eu gostaria muito que tivesse aí uma versão, aí quem sabe, né, não sai, né, algum filme aí, né, mais atualizado, mas vale muito a pena a leitura, né? A gente acaba refletindo sobre muitas questões, principalmente para quem gosta e sempre está antenado com as questões geopolítica, o que está acontecendo no mundo, todo o movimento que a gente vê, né, as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, a mudança, né, toda essa engenharia social que a gente vê, né, que vem se desenhando, né, e mudando a forma como as pessoas pensam. Isso já foi escrito lá atrás pelo George Orwell e eu acho muito interessante a forma que ele conduziu, né, ele trouxe essa história, né, mas que poderia ser tranquilamente, em vez de 1904, poderia ser 2024, porque é muito interessante. O livro de junho, então, o George Orwell eu li em abril e maio, né, que foi justamente o mês que eu estava ali de mudança, precisei de um pouco mais de tempo. E optei por não encerrar no mês, né, e não fazer a leitura completa, optei por concluir o livro em 2 meses. Inteligência Positiva, né, foi o mês de junho, do Shirzad Chamine. É um livro também muito interessante, porque ele vai falar, ele vai chamar a inteligência positiva de PQ, né, de QP, na verdade, é um consciente positivo, onde você pode estimular essa forma de pensar para você inibir os seus sabotadores, né? Então, todos nós temos os nossos sabotadores, né, que vai de alguma forma tentar nos deixar na zona de conforto, né, que vai, às vezes, não vai nos permitir se desafiar, a crescer. E esse índice, né, ele vai, inclusive no livro dele, ele vai ter lá um teste onde você pode avaliar o seu nível, né, de QP. Esse livro foi um livro que foi dado pelo meu gestor, né, ele deu para toda a equipe. E foi muito interessante, eu fiz esse teste, né? Você faz o teste de forma prática lá, ele tem lá os links também que você consegue entrar, você recebe o resultado por e-mail. É muito bacana e ele vai te dar também ali formas práticas de você aumentar o seu nível e você conseguir cada vez mais anular esse sabotador que às vezes não te deixa sair dessa zona de conforto, não te deixa pensar de uma forma diferente, fora da caixa, que tenta te inibir. E isso é bem interessante quando você pensa em desenvolvimento, né, de comportamento, em mudança de comportamento. Às vezes a gente cai naquela armadilha de todos os dias fazer a mesma coisa e você não consegue se desenvolver, você não consegue sair da mesmice, você entra naquele platô. E esse livro, ele te tira dessa zona, né, te desafia, faz você refletir realmente sobre a sua jornada de vida, sobre a sua vida cotidiana, a forma como você se relaciona com as pessoas, as suas atividades, as coisas que você faz. Vale muito a pena a leitura, também indico. O mês de julho foi o mês do Quebre o Teto de Vidro, que foi da Karina Forlenza, e que foi também um livro que para mim assim foi um achado. Eu não conhecia a Karina, conheci através das mídias sociais, fui buscar, vi o livro dela e achei sensacional. Ela traz a experiência dela como alguém que estava em ascensão numa grande empresa multinacional, ali já nos níveis, né, de direção, né, dos cargos executivos, né? E ela se vê numa situação, né, onde ela precisou se desafiar, né? Então a gente sabe, a gente tem a sociedade, a questão da mulher, né? A mulher buscando ali o caminho dela, né? A posição dela dentro do meio corporativo. Então ela vai falar muito
dessa questão, né, do mundo corporativo, né? A gente precisa aprender a jogar o jogo, né? Às vezes nós mulheres a gente não tem muito essa visão muito estratégica de como desenvolver a carreira, né? De como crescer às vezes na organização, e você vai simplesmente dando o seu melhor, você se dedica, você entrega resultados, você faz, mas às vezes você não faz com as estratégias corretas, e ela vai dar muitas dicas que também podem ser usadas e aplicadas de forma prática. O livro dela tem vários momentos ali para você exercitar, e você já aplica imediatamente aquilo na sua vida profissional, e que trouxe bastante resultados aí, muito interessantes para mim, né? Então eu gostei muito, foi uma leitura muito... Foi um achado realmente esse livro. O mês de agosto foi também, eu precisei do mês de agosto e setembro, precisei de 2 meses para poder... Desculpa. No mês de agosto eu li o livro, foi A Voz que Clama no Deserto, do Daniel Mastral. O Daniel Mastral, ele infelizmente ele faleceu, eu não sei se vocês conhecem, ele faleceu esse ano, 2024. Eu já acompanhava as obras do Daniel Mastral, eu acompanhava o canal dele, né, as entrevistas que ele dava, ele ia a muito podcasts, ele escreveu vários livros, eu tenho alguns desses livros. Eu sempre acompanhei muito, né, o trabalho dele, o testemunho do Daniel Mastral é um testemunho muito forte. Ele pertencia a uma sociedade secreta, ao cultismo, ele se converte a Cristo, né, ele se converte ao Evangelho de Cristo, e ele começa a falar, né, de tudo isso, todos esse meio, né, essa cortina de fumaça, né, que se desenha aí diante de nós, e que são obscuras, né, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Fala dessa questão espiritual muito fortemente, e esse livro é um livro muito interessante porque ele vai falar lá do início da conversão dele, né, quando ele deixa, né, todo esse lado, né, do ocultismo, dessa seita que ele seguia, e ele passa a seguir a Cristo, a servir a Deus, e ele passa por toda uma batalha espiritual. Então é um livro também para crescimento espiritual, para aprendizagem. Ele compartilha ali muitas das experiências que ele teve, né, com a esposa dele, que também veio a falecer. Mas é um livro que vale muito a leitura, tá? Setembro foi os 5 desafios das equipes, do Patrick Lencioni. Muito interessante também. Esse é um livro que ele vai trazer também de uma forma muito prática, com os exemplos, uma forma de desenvolver equipes. Então ele traz um modelo ali, né, de formato de pirâmides, com 5 fatores onde você consegue desenvolver equipes, né, de alta performance. E ele traz esses exemplos de como é que ele mudou, né, a forma, né, do time dele, através de exemplos práticos. Então ele mostra ali as reuniões, as falas, os vieses de cada um, o pensamento de cada uma das pessoas ali, o estilo, né, o comportamento de cada um deles. E é bem interessante ele mostrando na prática como ele aplicava, né, e como é que ele conseguia transformar essas equipes em equipes de alta performance. Outubro foi o mês dos donos do mundo, então nesse mês sim, outubro e novembro, eu precisei de 2 meses para concluir Os Donos do Mundo, da Cristina Martin. Esse livro eu já tinha começado a ler, mas eu não tinha concluído, então finalmente esse ano eu consegui finalizar. É um livro super interessante, está muito ali na linha do George Orwell, então ela vai falar de como as sociedades secretas elas têm alguma influência, né, na geopolítica mundial, nas questões políticas. Vai falar dos fatores, né, que desencadeiam uma série de problemas na nossa sociedade, né? Vai falar de guerra, vai falar de pandemias, vai falar de política, vai falar de jogos de poder, né? Vai falar das mãos invisíveis, né? Quem é esse poder, né? Quem é esse sistema que a gente tanto fala, né? Quem são esses senhores do mundo, né, que manipulam e controlam ali, né, que são donos, né, são poucas famílias, né, 5 na verdade famílias que detêm aí a grande parte de riqueza do mundo, e que eles vão ditar as regras aí para a nossa sociedade. Então vale muita leitura, é assim, de explodir o cabeção, né? Então depois que você lê, né, essas coisas, você começa a enxergar um pouco mais, né? Nem tudo é teoria da conspiração, né? Tem muita coisa que a gente ouve e a gente fala, isso aí é teoria da conspiração, mas
muita coisa, quando você começa a ler, quando você começa a ver as fontes, né? Ela é uma jornalista que ela pesquisou, investigou por mais de 10 anos e ela publicou nesse livro o resultado dessa investigação dela. Então, faz sentido, a coisa é muito além daquilo que a gente só vê ali e que a mídia traz pra gente. E dezembro foi o mês que eu li Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Também foi uma leitura muito agradável. Esse eu li num livro digital. Acho que todos esses livros eu tinha lido ele físico. Eu gosto muito do livro físico. Eu gosto de escrever, quando eu tenho um insight, eu vou lá, sublinho, anoto, escrevo alguma coisa, aquelas frases que trazem maior efeito para mim, que fazem muito sentido. Eu gosto muito disso, mas esse eu li digitalmente e também é muito interessante porque ele traz também ali quais são os atributos, né, dessas pessoas que são altamente eficazes. O que essas pessoas têm? Qual é a forma? Como é que essas pessoas pensam, né? Que tipo de comportamento essas pessoas têm? O que elas desenvolvem para elas se tornarem tão eficazes? Então, vale a pena. Se você quer se desenvolver nesse sentido, também recomendo Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo acabou ficando bastante longo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi uma experiência que para mim foi enriquecedora e eu estou aqui para compartilhar e também estimulando vocês a fazerem o mesmo e se desenvolverem, crescerem na vida de vocês, porque vale muito a pena a gente buscar sempre essa mudança de hábito, buscar coisas que vão nos levar para um outro nível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, um feliz 2025, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, tchau, tchau.